Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade. A gente viu que um campo magnético B0, né, ele é ligado em relação ao eixo cartesiano Z. Esse campo B0 a gente chama ele de campo principal, ele é uniforme, né, homogêneo, ou seja, ele é distribuído de uma maneira uniforme, né, durante a região, toda a região, e ele é constante, né, ele não varia com o tempo. Tá. Só que agora a gente vai ver um novo tipo de campo, né, que é o campo B1, que a gente chama de campo de radiofrequência. A primeira característica desse campo é que ele é um campo oscilante, tá? Ele é um pulso, na verdade, oscilante, a gente vai ver também mais pra frente. E a principal característica dele, né, a principal função dele, é fazer com que altere o ângulo entre o vetor de polo magnético e o eixo cartesiano Z. Ou seja, o vetor de polo magnético ele vai poder alterar o ângulo dele. Né? E responde até a pergunta que a gente tinha feito anteriormente, né? O que fazia a alteração desse ângulo? Então já responderam, é o campo B1, tá? Então vamos lá. Esse campo B1 ele é oscilante, tá? E na verdade o que acontece? Que a gente tem que ter em mente. Esse campo ele vai perturbar, né, os vetores de polo magnéticos que estão no eixo cartesiano Z. E o objetivo é alterar esse ângulo. A gente vai ver também mais para frente que é interessante cair no eixo transversal, né, no plano transversal que eu expliquei anteriormente, que é o plano XY, que lá a gente vai ver algumas coisas que acontecem. Tá? Só que acontece, quando o campo B0 é ligado, a gente viu que o vetor de polo magnético ele vai ter um movimento de precessão, que é da ordem, se a gente pensar no próton, né, de hidrogênio, que é o que a gente trabalha, a gente tem que pensar que é da ordem, pensando no campo de 1 Tesla, né? A frequência de Larmor é da ordem de 42 MHz, certo? O que acontece? Para esse vetor de polo magnético alterar esse ângulo, a frequência, na verdade, do campo B1, ela tem que ser a mesma frequência da de Larmor, tá? E isso, na verdade, é o fenômeno da ressonância. Então, voltando, o que é o fenômeno da ressonância? É quando o campo B0 é ligado em relação ao eixo Z, o vetor de polo magnético ele vai precessionar com uma determinada frequência que a gente viu. Se a gente pensar no próton, essa frequência é da ordem de 42 MHz, tá? E o que acontece? Quando o campo B1 é ligado, se esse campo estiver com a mesma frequência do movimento de precessão, ocorre o que a gente chama de ressonância. Isso é o fenômeno da ressonância, tá? E esse vetor de polo magnético, ele é alterado, ele consegue alterar esse ângulo e ir para onde ele quiser, na verdade, até o campo B1 estar ligado, que ele é um pulso. Então, se não existir campo B1, esse ângulo não pode ser alterado, tá? A gente vai ver também no simulador mais para no final da aula. E é isso o fenômeno da ressonância, tá? Então, a frequência do campo B1, ela tem que ser a mesma frequência da de Larmor. Tudo bem? Eu coloquei ômega 0 aqui como a frequência de Larmor, tudo bem? Que é a frequência que o dipolo estará girando. E esse é um fenômeno quântico, né? Por isso que a gente fala que é fenômeno quântico, porque a energia não pode ser qualquer energia que ele vai receber. Tem que ser uma energia quantizada, né? Uma energia específica para o átomo, para o vetor de polo magnético e para o plano alterar o ângulo dele, tá? E até curioso isso, porque quando a gente vê essa faixa, né, que eu disse 42 MHz, é da faixa das ondas da onda de eletromagnética, da parte de ondas de rádio, né? E é uma faixa com energia muito baixa, ou seja, ela não danifica, por exemplo, estruturas moleculares, como proteínas, como o DNA, né? E isso é muito bom, né? Na época foi uma descoberta muito importante, porque em relação ao raio-x, por exemplo, o raio-x é um tipo de onda com energia muito maior, né? Com energia até ionizante para a gente, perigosa, e pode causar sérios problemas, né, quando muito exposto a ela, né, quando fica muito tempo exposto a ela. Diferente, por exemplo, do processo de ressonância magnética, em que essa faixa de onda de rádio ela é muito baixa, né, a energia dela é muito baixa. Tá bem? Então é isso.
o fenômeno da ressonância é isso, que é extremamente importante a gente entender isso, né? E é o campo B1, que é o campo oscilatório, é um pulso, e ele que faz alterar esse ângulo do vetor de polo magnético, tá? Esse campo B1 ele é muito menor, tá, do que o campo B0, tá? O campo B0 é muito maior do que o campo B1, tudo bem? Bom, a gente vai ver aqui agora algumas curiosidades que eu separei para vocês sobre os tipos de máquina, tá? Geralmente, né, quando eu, por exemplo, nunca fiz, né, um exame de máquina exame de ressonância magnética, mas geralmente o que a gente vê, né, é esse tipo de máquina aqui, tá? E existe esse tipo de máquina também aqui, que ele é aberto, tá? Esse tipo de máquina ali dos campos ali é gerado por um eletroímã, então um eletroímã que faz funcionar, só que é um baixo campo, né? E o que acontece? Tem uma desvantagem que é as limitações clínicas, né? Ou seja, o fato de ter um baixo campo, por exemplo, você não vai ter imagens muito boas, né? A gente vai ver também no final o processo de imagem, enfim. Isso está relacionado com o campo, né? Isso atrapalha bastante. A vantagem dela é a segurança, né? Porque é uma máquina, você não entra dentro, né? Diferente da outra. E às vezes pacientes que têm claustrofobia e acaba tendo pânico, né? Atrapalha, a gente sabe que também não pode mexer, né? E isso ajudaria, né? Mas geralmente é uma máquina que não é muito utilizada devido ao baixo campo dela, tá? A contrário desta outra aqui, né? Ela é ela é gerada por um supercondutor, né? E é um líquido que é um líquido de, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ela tem um alto campo, tá? E isso ajuda porque ajuda no processo de imagem do campo. Né? Desculpa, a imagem quando a gente quer pegar o final dela, né? Que é extremamente importante. E a desvantagem é o alto custo, né? É uma máquina muito cara, uma máquina que tem um custo, por exemplo, para uma clínica manter ela é um custo altíssimo, né? E tem esses prós e contras dela, tudo bem?